Jesus, o Filho de Deus. Você já pensou nas dificuldades e tentações que Jesus passou? Em suas tristezas, alegrias, dores, sofrimentos, humilhações? O que dizer da natureza humana de Cristo? Já se perguntou se haveria ou se existiu a possibilidade de Jesus pecar? E se ele tivesse pecado? O que teria acontecido? O que seria de nós? Saberemos de tudo isso no estudo dos textos a seguir. Como nós, em tudo foi tentado. Depois da queda do homem, Satanás declarou que os seres humanos tinham se provado incapazes de guardar a lei de Deus e procurou arrastar consigo o universo nessa crença. As palavras de Satanás pareciam verdadeiras e Cristo veio para desmascarar o enganador. A majestade do céu empreendeu a causa do homem e, com os mesmos recursos que o homem pode alcançar, resistiu às tentações de Satanás, como o homem tende a elas resistir. Podemos observar aqui que Satanás se utilizou da queda de Adão para criar um subterfúgio, um ardil, dizendo que os seres humanos não têm capacidade para guardar a lei de Deus. Afinal, Adão desobedeceu ao comer do fruto. Satanás estendeu essa ideia para os outros mundos, subentendido na palavra universo, tentando enredá-los nessa falácia. Cristo, empreendendo a causa do homem, isto é, entre aspas, comprando essa briga em nosso lugar, veio à Terra para desmentir Satanás. Se utilizando dos mesmos recursos que o homem pode se utilizar, Jesus veio derrubar esse ardil, essa falácia de Satanás. Calçando os sapatos do outro. Você já ouviu essa expressão? Significa se colocar inteiramente no lugar do outro e poder entender suas ações e sentimentos. Explico melhor essa expressão usando o exemplo de um professor de educação física que esteja com dificuldades para ministrar as aulas e disciplinar alunos de uma determinada turma, uma turma bem difícil. Será que um advogado poderia ajudar esse professor? Ou um médico? Provavelmente não. Ele não entenderia de aulas de educação física. E será que uma professora de arte poderia ajudar? Ela é professora, mas não é professora de educação física. Ela também não poderia ajudar. Somente alguém com as mesmas condições, que passou pelas mesmas situações e venceu esses desafios todos, é que poderia ajudar. Isto é, outro professor de educação física bem experiente, capaz, qualificado, que tenha enfrentado uma turma difícil também, indisciplinada, e conseguido ministrar as aulas, disciplinar os alunos e motivar esses alunos a participar das aulas com eficiência, esse professor estaria apto para ajudar o outro, isto é, alguém que calçou os sapatos do outro professor de educação física. Assim é com Jesus. Ele veio passar e viver o que nós passamos, tudo o que passamos e vencer em todas as coisas, para estar apto a nos auxiliar a vencer também. Esta era a única maneira em que o homem caído podia tornar-se participante da natureza divina. Tomando sobre si a natureza humana, Cristo se achou habilitado a compreender as provas e tristezas do homem e todas as tentações que o rodeiam. Anjos que não conheciam o pecado não podiam simpatizar com o homem em suas provações peculiares. Cristo condescendeu em tomar a natureza humana, e como nós em tudo foi tentado, a fim de que soubesse como socorrer a todos os tentados. Voltando à comparação da metáfora, será que os sapatos que Jesus usou eram mais confortáveis, de melhor qualidade que os nossos? Será que esses sapatos lhe davam alguma vantagem? Ou será que esses sapatos eram exatamente iguais aos nossos? Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade, ou da herança genética. O que esses resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres.
Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Vemos aqui claramente que Jesus não veio com a natureza de Adão antes da queda, mas a natureza já enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Isso é, nós herdamos de Adão depois que ele pecou. Então, Cristo usou sapatos realmente idênticos aos nossos. Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir em nossa humanidade, igual a nós, a falha de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo o pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com os seres celestiais. Não foi assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para confrontar-se com Satanás. Isto é, Adão estava em vantagem, pois a natureza dele até aquele momento, antes de pecar, era pura e limpa, o ambiente também contribuía para isso. O mesmo não se deu com Jesus. Por 4.000 anos, a raça estivera a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação, isto é, usando os mesmos sapatos. Pretendem muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Nesse caso, não teria sido colocado na posição de Adão. Não poderia haver obtido a vitória que aquele deixara de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante, difícil, pesado conflito do que teve Cristo, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa alguma que ele não tenha sofrido. Justamente, se nós estivéssemos em situação desfavorável, estando em desvantagem, Jesus não seria o substituto compatível. Quero frisar o último parágrafo. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Isto é, Cristo poderia ter pecado. Tomando sobre si a natureza humana em seu estado decaído, Cristo não participou, no mínimo que fosse, do seu pecado. Era sujeito às debilidades e fraquezas que atribulam ao homem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Ele foi tocado com a sensação de nossas fraquezas, e em tudo foi tentado como nós, e todavia não conheceu o pecado. Era o Cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1,19. Pudesse Satanás, no mínimo particular, ter levado Cristo a pecar, e teria esmagado a cabeça do Salvador. Como se deu, apenas pôde tocar-lhe o calcanhar. Tivesse sido tocada a cabeça de Cristo e teria perecido a esperança da raça humana. A ira divina teria sobrevindo a Cristo, como sobreveio a Adão. Cristo e a igreja teriam ficado sem esperança. Vejam que frases essas. Aqui diz que se Cristo tivesse pecado, ele receberia a ira de Deus, assim como veio Adão, e nós estaríamos perdidos para sempre. Não haveria esperança de céu e vida eterna para nós. Vou ler mais uma vez. Tivesse sido tocada a cabeça de Cristo e teria perecido a esperança da raça humana. A ira divina teria sobrevindo a Cristo como sobreveio a Adão. Cristo e a igreja teriam ficado sem esperança. Poder divino é dado ao homem, para que ele possa tornar-se participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Por isso é que o homem arrependido e crente pode tornar-se a justiça de Deus em Cristo. O homem arrependido e crente pode tornar-se a justiça de Deus em Cristo. Amém.
Os livros usados nesse estudo são O Desejado de Todas as Nações e Mensagens Escolhidas, volume 1, de Ellen White. As páginas onde se encontram esses textos estão no fim dos blocos usados nos slides. Deus abençoe a todos.